Ei, Regi, Fala. tudo bem? Você sabe quem é o Calo? O Calo Albanese? Ele Fala do Pinhas. Ele apareceu aqui. Esse era o nosso fotógrafo principal da Ferrari e que fazia cada foto de outros carros, assim, que... É, Esse cara era um gênio. Ele passou aqui agora, eu mandei um abração para um ele. abração para ele. Olha, Não, eu lembro de outro, Pedro o Hércules. Costeiro, meu grande amigo português, que hoje manda tudo ali na FIA, pronto, já temos tudo arranjado. É, que legal. Então, Tudo bem, Ricky? como é que foi lá na Europa? Olha, é, vamos lá, me ajudar. Na Europa eu estava com o Fefo, né? É. Na corrida do Fefo. O Fefo foi numa pista que ele não conhecia. Regi, em um segundo entra 40 carros, cara. Então, assim, toma... o Fefo tem um probleminha que a gente tá tentando solucionar. Ele toma 4 quilômetros na reta. E aí, cara, ele em carros tão parecidos, é muito difícil, assim. Eu não tô, né? Você sabe que eu não fico falando essas coisas quero proteger meu filho, não. Ele realmente está sofrendo com isso, toma há um tempo, ele também passa o peso um pouco, o Fefo é magrão, mas ele é forte, né? Então, qua in Brasile sono le 6 di sera. Mas, Regi, é isso. Eu estava contando para os meus amigos o dia de ontem. Eu estava viajando e aí o Dudu interna rapidão para, né, pedra no rim. Nossa, tiraram. E ele teve que operar porque ele tava pedra no caminho, pedra dentro da. Nossa Senhora, assim. E a Silvana também estava viajando. Graças a Deus eu cheguei a tempo e fui para o hospital, fiquei com ele e tal, dormimos juntos. Hoje eu tinha que gravar Acelerados, a Silvana chegou, fui gravar Acelerados, então é uma correria, mas gratidão por todo o carinho do nosso público que está sempre muito, muito gentil. A gente faz umas brincadeiras, o Dudu está sofrendo com dor lá, mas vai ficar tudo bem, se Deus quiser. A semana que vem já estará no carro Em Cascavel. em Cascavel. E eu amanhã vou para a Itália, vou correr às 12 horas de Monza, meu caro amigo Regi. Por que você voltou, então? Não, eu voltei para cá. Não, foi a outra semana. Foi a outra semana. Eu voltei para cá, eu tinha... Você vai correr... Ok. Bom, primeiro deixa eu te perguntar. O Dudu está no hospital ainda, mas está bem. Tá. Daqui a pouco eu volto para lá para dormir, para liberar a mãe. E aí... Aí depois amanhã eu vou para a Itália. Amanhã ele deve chegar. Amanhã ele vai para casa. Bom, conta da Itália, então. Você vai correr? Vou correr às 12 horas. É uma prova como parte de um calendário que chama Le Mans. E vou correr com Menossi e com Vina Neves. É o nosso trio. Eles correm de Porsche aqui, né? Na Porsche Cup Brasil. E uma maravilha. Vai ser o máximo. São 6 horas. Nunca ouvi falar disso. Você corre 6 horas no sábado e 6 horas no domingo, né? Então, Mas o carro não é Porsche. O carro é um Porsche, mas tem é uma categoria livre, né? É GT3. Então, ô Miguel. E aí eu vou para lá. Assim, eu adoro essas coisas. E esses carros é o futuro para a gente, de repente, fazer um trio, eu, Dudu e o Fefo, né? Qualquer hora. Então, tô indo para lá. Muito bacana, muito bacana. Bom, e aí, meu amigo? Quem vai segurar o Verstappen? Isso aí tá ficando difícil, né, Regi? Porque eu não acho... Eu vou te dar um exemplo, você fala para mim... Ô, meu amigo Fufu, tamo junto. Você vê, quando o Mike Tyson ganhava o tempo inteiro, a gente
gente queria que alguém chegasse para combatê-lo, mas ninguém desejava que ele realmente caísse. Ele tinha um carisma que a gente não queria. Eu, pelo menos, eu ficava com medo que uma hora ia chegar, como chegou, mas assim, não queria que ele caísse. Essa era a minha visão. O público, por favor, me fala se vocês também concordam com isso. O Verstappen já é diferente. O Verstappen não é talvez igual o Hamilton, que todo mundo torcia. Puta, o cara tá ganhando direto, puta, ninguém vai bater o cara, tal, não sei o quê, mas é legal ver ele ganhar. O Verstappen, vê-lo ganhar toda hora, principalmente pelas falas dele pós-corrida, a forma como ele fala dos companheiros, a forma como ele trata a situação, eu acho que tem gente que é muito fã e tem gente que não é. Então, eu não sei se você concorda com isso. Eu vejo que a torcida dele é ou muito assim ou muito assim. Isso não significa que isso vai determinar alguma coisa para tirá-lo de lá, porque ele está imbatível nesse momento. Eu concordo. Primeiro que nada disso vai abalá-lo, porque ele está inabalável. Mas concordo também que está diminuindo as pessoas que não gostavam, digamos assim. Né? Ele está melhorando bastante. Isso eu ouço do pessoal lá, dos jornalistas, que eu falo com eles toda semana, fotógrafos brasileiros, inclusive, que estão lá e que me fazem ver a coisa um pouquinho diferente do que porque eu não estou lá, né? Duro você ficar distante. Ainda vou, esse ano eu vou algumas, sei lá, umas 2, 3 corridas aí, mas eu queria estar mais perto lá para sentir o ambiente. Mas, enfim, a gente falou na corrida uma coisa que é certa. Não é assim, olha, a Red Bull está imbatível. Tá, mas não é que só a Red Bull está num outro planeta fora das outras. Não, tem 3 coisas diferentes. Tem a Fórmula Verstappen, tem a Fórmula Red Bull e o resto. Porque, você vê, a Red Bull está ajudando muito, mas, porra, o Verstappen está naquele momento mágico que outros já viveram, o Schumacher já viveu, o Senna, o Hamilton, mas é aquele momento mágico, né? Não erra. Ele está num momento muito imbatível. Gente, assim, eu até vi aqui, acho que foi o René que escreveu. Não é carisma, e o Fórmula 1 na veia também escreveu. Não é carisma que ganha provas, e sim o cara ser de outro nível. Eu concordo com vocês. Eu concordo no sentido que, assim, o cara é fora da curva. Ele foi fora da curva nos mundiais de kart quando ele ganhou. Ele foi fora da curva quando ele passou por Fórmula 3. Ele chegou com 17 anos na Fórmula 1. Ele é fora da curva. Ele é tão fora da curva que ele deve bater recordes assim que a gente não pensava que aconteceriam, tá? Isso sem dúvida. Mas aqui a maioria, pelo menos daquilo que eu estou lendo, 80% fala disso, né? Porque ele falta uma situação de você não precisa ser querido, mas também tem coisas que é melhor ficar meio no meio do que ter uma votação contra. O que acontece? A energia negativa, quando ela começa a rondar, e eu não estou falando o que está acontecendo, mas se ela começar a rondar, ele para de estender esse nível de vitórias. Quando vocês mesmo na Band falaram que a McLaren, em 88, ganharam 15 das 16 provas, ali ninguém torcia para eles caírem. Eles estavam num outro planeta, mas tinham 2 pilotos fora da curva, né? Senna e Prost. Então, era muito diferente. Hoje, a gente vê que fizeram um baita de um auê com o Sérgio Pérez, que vai deixar, não vai lutar. O Pérez próprio deveria ter ficado mais ameno, porque assim, ele sabe que não tem jeito, ele está no melhor momento da carreira dele, ele está apto a ganhar provas que em Baku o próprio Verstappen não tinha para o Pérez. Então, o Pérez tem momentos de excelência, mas ele ele não entra na classe do fenômeno, e aí não tem jeito de bater o outro cara, né? O Verstappen. O Verstappen é hoje, no momento, imbatível. Aí você fala assim, e se a gente colocar o Hamilton lá?
aí teria que fazer um teste assim, ó, eu teria que colocar um no carro do outro e o outro no carro do um, porque esse é o teste, porque o Verstappen está guiando demais num carro que ele já conhece há algum tempo. O Thiago Francati, que fala o que eu exatamente acho. Essa é a minha opinião que eu tenho dado algumas vezes até. O Verstappen amadureceu demais. Era o que ele precisava. E não acho que tem que ser o amiguinho, bonzinho, como o cidadão brasileiro. Aí ele já está criticando o Hamilton. Os próprios pilotos mais novos da geração dele gostam dele. Aí eu digo o seguinte, é mais ou menos. Mais ou menos. Metade gosta, metade não. Né? Da geração dele, porque, enfim, a coisa vem lá de trás. Mas eu concordo plenamente que ele amadureceu muito e é o que faltava. O Diego está falando aqui que o Schumacher tinha até menos carisma que o próprio Verstappen. Eu posso chegar a concordar contigo, apesar de que quando chegava no Brasil tinha bastante gente que gritava o nome, podia fazer como brincadeira tal, mas tinha gente que gostava, né, dessa situação. E assim, quando o cara é bom, a gente tem que bater palma, não tem muito o que fazer. Mas enfim, tá bom. É uma história que essa aqui vai dar. A gente ficaria aqui na live um tempão. Mas vamos lá, gente. Eu vou voltar à corrida de Mônaco, bem rapidinho, porque a não ser que vocês tenham perguntas a mais de Mônaco e eu posso responder. Mas Mônaco, a gente viu carros que eram os últimos começando a se mexer. No caso, a McLaren teve uma reação em Mônaco e a própria AlphaTauri começando a ter uma reação ali, porque eles eram, no começo do campeonato, os últimos carros. Começaram a ter uma reação. A reação da Mercedes é muito difícil saber, porque é uma prova que não dá para você ter uma base assim de puxa vida, o carro melhorou. Agora, aí depois a gente vê essa melhora que deu continuidade na prova de Barcelona. Mas em Mônaco, aquilo que chamou a atenção foi que muito se falou de Alonso que ia ganhar e ele quase, né, fez a pole position. Talvez, se ele tivesse feito a pole position e liderado a primeira volta, teria sido um outro tipo de corrida, se bem que a gente não consegue ter a bola de cristal para falar, mas ele parou para botar o pneu slick uma volta muito cedo. E aí, eu sempre falei para você, né, Regi, a pista, quando ela está de seco para molhado, quem tem que decidir é o piloto. Quando ela está de molhado para seco, o engenheiro tem uma visão dos trechos de pista muito melhor. Então, vamos supor que o Sargent saiu de pneu slick antes de todo mundo, fez um trecho, você consegue ver que ele foi um segundo mais rápido e nesse instante o cara toma a decisão para trocar de pneu, né? Então, aquela situação foi a que marcou Mônaco. A chuva naquele momento, gente que se adapta muito bem, mas, por exemplo, o próprio Stroll era um cara que anda muito melhor na chuva do que no seco, e aí sai muito corajoso. Quando sai corajoso, bumba! Deu no meio da Lewis, da curva da Lewis, deu no meio dela e já ficou por lá mesmo. Você falou do Alonso. Não só se ele tivesse feito a pole, essa troca de pneu aí, nossa, custou para ele uma chance de não é que ele fosse vencer, uma chance de vencer. Isso nos gráficos está provado, isso, uma boa chance de vencer. Agora, por que ele caiu tanto? Por que a Aston Martin caiu tanto assim da Espanha para a Espanha? Não, tudo bem, eu já sei a resposta. O Alonso que caiu, que o Alonso teve problema, ele errou, ele não estava num fim de semana bom, tanto que o Stroll andou melhor do que ele. Criou-se, quando o cara passa muito tempo, né, gente, eu sempre falo isso. A mente é uma coisa que não tem jeito. A gente pode falar que a gente está bem 23 horas e 58 minutos e por 2 minutos a gente tem um ato de falar de insegurança. Todo mundo tem
isso, né? Ou pode ter isso, né? Que todo mundo tem, mas você pode vir a ter uma situação dessa e aqueles 2 minutos a gente dá aquela panicada muito e é muito pior do que as 23 horas e 58 minutos com alguma situação tão positiva. Então, é uma é uma situação. Peraí. Ó, agora tô bruto, ó. Peguei a mão de tirar, de tirar a gente. Tô muito moderno. Não, a pessoa aqui tava querendo chamar a gente para falar bobeira. Não era nem de corrida, nem de brincadeira, era chamando macho. Eu falei, não vai brincar aqui, peraí que a gente já tira já. Mas então, Regi, tem uma situação que o cara chegou em Barcelona e há muito tempo ele não tinha um carro competitivo. E pode ser que isso causou uma pressão a mais, porque desde sexta-feira não teve, né, a situação de estar competitivo. Mas a própria Aston Martin não esteve competitiva. O Stroll teve um pouco melhor, mas eles não... A gente pode falar que aquele silver tape, né, que vocês falaram da classificação, aquilo afeta. Mas lembra, eu te escrevi e depois você acabou vendo só depois. A prova de Barcelona, ela foi marcada por um fator que é essencial ter olhos para isso. A chuva do sábado de manhã, com corridas de Fórmula 2 na pista molhada, faz com que a borracha saia toda. Aí, Barcelona, a gente sabe que é no meio da montanha. O vento muda, a característica do carro é completamente diferente. Isso fez com que carros crescessem e outros, né, praticamente descessem. No caso, a McLaren teve um momento que ela tomou 1/100 com o Piastri do próprio Verstappen. Aí você fala assim, meu Deus, encontraram o gato todo que estava ali naquele carro? Não, é um acerto de pressão de pneus numa pista muito peculiar que voltou a ficar normal no domingo. E aí você vê os carros caindo de novo. Tanto a Haas quanto a própria a McLaren, que melhorou, mas não conseguiu vingar. E aí o mesmo se pode dizer da própria Ferrari. Uma conseguiu um resultado, aliás, uma foi segunda e a outra foi penúltima. Então, você vê como é que consegue uma situação dessa. Oi, Dudu. Olha o Dudu aí, ó. Dudu. Tchau, Belo. É a pergunta da Lívia Tioff para você. Me explica a Ferrari, rapaz. A Ferrari, gente, de olhar, as crianças dão risada quando eu falo assim, meu olho clínico, lá vem meu pai com o meu olho clínico, com o olho clínico dele. Mas o meu olho clínico diz que ela é um carro mais bem balanceado com pneus novos. Ou seja, o que acontece quando você está com um pneu velho? Para você que já andou de kart e colocou um pneu novo no kart, você vai saber o que eu estou falando. Quando você coloca, na maioria do tempo, quando você coloca um pneu novo, o balanço do carro ele fica distribuído para ganhar 60% de aderência atrás, até porque os pneus são maiores, e 40% na frente. Então, ele começa a sair um pouco de frente. O carro da Ferrari, ele contorna muito bem as curvas de baixo. Isso eu não perguntei para ninguém, isso é eu olhando de fora, tá? Então, é o que eu tô tentando entender daquilo vir de longe também, porque eu não vi o carro por perto. Mas ele contorna muito bem. Só que esse contorno melhor faz com que na corrida gaste muito mais os pneus traseiros. Aí, ó, fica para lá, para cá, o rendimento começa a cair e o cara meio que sobrevive. E tem horas que o cara não coloca nem pneu novo porque gastou lá na classificação para largar na frente, coloca um usado, aí é para baixo mesmo. É uma coisa que o carro da Mercedes diferente, sai de frente, mas é um carro que cresceu. Então, para a próxima prova, cresceu e a gente viu velocidade nas retas, né, Regi? Você viu a Mercedes começou a andar mais na reta também. Então, não é um problema de potência de motor, mas era do composto total de aerodinâmica. É a despedida final dramática desse zero pod
side pod, zero pod, porque, nossa, o tanto que todo mundo lutou contra, né? O Toto Wolff disse que em 2022 ele ia deixar aquele carro ali exposto na fábrica para pensar assim, pô, que nunca mais a gente faça uma coisa tão ruim, e insistiram em 2023. E o Hamilton, contrário também. Por isso que se falou tanto de Hamilton na Ferrari agora. É. E ele deixou curtir essa brincadeira aí. Deixou o boato crescer. Porque não estava na cara que não ia. E como é que pode ter ido em uma corrida? Quer dizer, não, em duas contando Mônaco, mas que Mônaco não dá para testar nada. E o carro evoluir desse jeito. Você vai ver que o carro vai crescer. No segundo semestre, a Mercedes vai ganhar uma corrida. Pelo menos uma corrida ela vai ganhar. Eu acredito que você tá certo quanto a isso. Eu acredito numa vitória. E assim, tudo bem que a gente fala que eles chegaram 16 segundos atrás, mas que o próprio Verstappen ele fica controlando. Quando ele pergunta para o engenheiro quanto é a volta mais rápida, o cara fala, ó, fica dentro, você já tomou advertência por causa das linhas, toma cuidado. E o cara vai lá e vira um 16,3 com um pneu que nem era zero, ou seja, esse cara tem ritmo para melhorar. Tem coisa ele tem. Foi muito bacana quando ele responde. Primeiro o engenheiro falando para ele, faça o que você quiser, mas fica dentro das linhas brancas, por favor. É isso, hoje em dia, principalmente nas categorias menores, a gente não tem tanto na Fórmula 1, porque o Fórmula 1 com o efeito solo, a gente viu o carro da Aston Martin saindo da pista, quebra pedaço, a gente vê pedaço voando. É muito sensível, né? E quando você perde um pouco de um efeito, o carro pode desbalancear. O carro da Fórmula 2, da Fórmula 3 e da Fórmula 4, ele é um pouco mais rude, né? No sentido que ele é um pouco mais robusto e muito é usado de pista, Regi. Então, você não sabe o que, de repente, você olha assim, o Fefo, lá em cima, de repente, tiraram a volta dele. Putz, ele passou duas rodas para fora da linha. Então, hoje em dia, e principalmente lá em Barcelona, muitos tempos foram tirados porque o cara usou o track limit, entendeu? Então, ó, vamos falar disso aqui, Regi. O que você acha? Ó, o Ricardo tá falando Ocon na Ferrari. Eu não ouvi falar, mas é um cara que tá bem no momento, tá? O Gasly tá passando um momento talvez um pouco mais dificinho, porque tá competindo com alguém da altura. E agora a gente vai ver o verdadeiro valor do Gasly. Por quê? Porque ele, lá atrás, a gente lembra que contra o Verstappen ele não andou bem. E veio a ganhar provas em Monza, e veio quando estava em situações diferentes. Então, agora com um cara como o Ocon, que está andando melhor, que lembra, a gente já tem a comparação do Ocon com o Alonso. Então, apesar de ver que o Alonso, na minha opinião, andava mais que o Ocon tem um valor, sim, de muito bom piloto. Ele cresceu andando junto com o Alonso. Uma coisa que você sempre me disse na época da Ferrari, estou indo lá para crescer andando junto com o Schumacher. Sim. O Ocon crescer, e você não era um estreante, o Ocon era quase um estreante. Então ele cresceu muito. Agora, eu acho o seguinte, que a Ferrari, até esse boato, negócio do Hamilton, aí ela deixou rolar e ele deixou rolar, mas para que todo mundo saiba o seguinte, eu quero um piloto. Ela quer um piloto. E eu acho que está entre Ocon, entre Norris, que a Ferrari adora o Norris, Eu acho que está entre esses dois, mas pode ser até um Piastri, uma coisa desse tipo assim, mas ela quer um piloto. Eu acho que ela quer e o Ocon caberia muito bem lá. Então, eu realmente, é a primeira vez que eu estou ouvindo daquilo que você está falando, eu não saberia dizer. Uma coisa é certa, eu nunca fui um cara que ficou tentando... Tudo bem, amigo? Eu nunca fui um cara que fiquei querendo falar muita picuinha, porque dá muita leitura nessa coisa. Mas a gente já entendeu que o Sainz
é um bom piloto, mas ele não tem, apesar de todas as batidas que o Leclerc dá, é muito melhor ter o Leclerc que tem a velocidade, que explode muito mais em termos de velocidade, de talento, do que ter o Sainz. Então eu não saberia te dizer como é que eles estão satisfeitos ou não com eles. Agora eu vou comentar uma coisa que eu li aqui, depois você me dá a tua opinião. Tsunoda no lugar do Pérez. Anda menos. Pode ter certeza. No momento que você coloca um cara ao lado de um Verstappen desse, da forma como ele ainda é emotivo e xinga para cá, xinga para lá, não dura 3 corridas. Então, não é uma boa comparação. Se o Pérez sai da Red Bull, minha opinião, tá? Tô colocando a minha opinião. A gente, logicamente, tem aí 33% que vão concordar, 33% que não vão e 33% que não vão se importar com esse tipo de situação. É a minha opinião. Então, se o Pérez vai para a equipe do Tsunoda, anda mais que o Tsunoda. Essa é a minha opinião. Então, eu acho que é um momento que a gente está vendo um japonês andando muito forte, está realmente tirando leite de pedra, mas a situação de uma equipe de ponta é outra. Essas coisas que eu gosto de ouvir você falar, porque a gente ficar falando que a Red Bull é imbatível, que o Verstappen estava no máximo, isso todo mundo sabe. Mas é esse tipo de coisa. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu não sei a minha, mas sou obrigado a concordar com você. É bem complicado, bem complicado. E eu quero lembrar, as pessoas que estão ouvindo a gente, o Pérez, quando ele apareceu bem, acho que na Sauber, né? Que ele apareceu, não me lembro agora, e que ele foi para a McLaren, cara, ele foi um desastre. Foi um desastre, isso aí. né? Encontrou um ambiente de uma equipe grande e tal, foi um desastre, foi uma coisa. E vamos falar, por exemplo, perguntaram aqui também, o Ricardo volta o ano que vem? Aí você faz uma comparação. Como estaria andando Ricardo e Piastri na McLaren, sem o Lando agora lá? Vamos pensar. A minha opinião é que o Piastri está fazendo melhor do que o Ricardo fez no último ano. Tá. Então aí eles pegam de volta o Ricardo, pegam-se. Existe uma chance, né, do piloto voltar pela experiência, que passou por equipes muito boas, pelo desenvolvimento de alguma situação nova e ganhando muito menos. Aí sim, eu acho que aí teria chance. Verdade. Verdade. Lembrando que o salário dele, que é grande, é pago ainda hoje pela McLaren. Pode ser até que se faça um acordo, negão, já te paguei o salário inteiro lá, vem aqui por metade e tal. E ele vai. Porque ele está louco para guiar, né? Olha, colocaram aqui uma posição que é interessante. O Ricardo no lugar do De Vries, se fosse o caso. Porque está todo mundo falando que o De Vries não está andando tão bem, se bem que deu uma bela de uma acordada nessa última prova. Mas se o pessoal ali, os chefões que a gente sabe que não tem uma paciência tão larga, eles poderiam fazer isso. E aí, dá uma olhada. Foi um cara que ganhou, o Ricardo ganhou muita corrida pela Red Bull. É um cara querido. E a memória não é tão curtinha assim, né? Então, o cara não pega por nada um piloto desses, né? Para ficar ali olhando, piloto reserva, tal. Com certeza poderia ter a ver, se bem que o De Vries é um cara muito bom, mas está passando por uma situação difícil, porque a comparação com o Tsunoda, não, como eu falei, não estão comparando com pilotos mais altos ainda. Ele fez uma corrida, aquela em Monza o ano passado, deu a ele o contrato desse ano, mas deu 1 ano de contrato. Agora, se ele não continuar com a porta aberta, a casa cai. Eu acho que eu vejo a possibilidade do Ricardo ter um cockpit muito mais na AlphaTauri do que na McLaren, na verdade. Porque o Marco gosta dele, você vê que o Verstappen gosta dele. Então, o cara, ele está lá bem, ele está
Ele está aguardando uma posição dessa. E o Marco ameaçou o De Vries de todo jeito e o cara, essa corrida agora ele mostrou alguma coisa. Ó, muita gente, mas muita gente perguntando do Drugo. É muito difícil a gente saber situações do Drugo estando no Brasil. Esta é uma realidade. Agora, a nossa torcida é para que as pessoas lembrem que na meia horinha que o cara andou naquela prova do Bahrein foi excelente. Mas tem muita gente vindo de corridas de Fórmula 2, pessoas do momento, tem cara de Fórmula 3 andando muito, muito bem. Então, não é tão fácil assim. Eu, do fundo do coração, eu desejaria que o Drugo estivesse no lugar do Sargent. Ele estaria andando muito mais, muito, muito mais. E sendo comparado com uma situação com um álbum que daria a ele uma percepção na Fórmula 1. Uma projeção. Uma projeção. Se você não tiver na Fórmula 1 com ótimo os managers trabalhando, a situação ela não é tão fácil. Ele tem alguma coisa aqui no contrato que possa dar alguma situação de projeção para ele. E é o que a gente espera. Eu não sei qual é essa, eu só fico na torcida e já falei, tanto para o Drugo como para todo o pessoal, tanto da XP como da Porto, que é minha apoiadora, né, do Fefo e do Dudu, que está no meu carro. Falei, ó, se precisar de mim para ligar para alguém lá, eu tô à disposição, porque eu torço pro Drugo demais, como torço por os brasileiros, como faria pelo Pietro, pelo Enzo, por quem, né, pelo Caio, a gente está ali, pelo Bibi, a gente tem situações ali que as pessoas às vezes têm uma dificuldade de ligar. Eu tenho a facilidade, de repente, de pegar um telefone e a pessoa atender, então abrir porta, é o que eu falo para meus filhos, eu consigo abrir porta, deixá-la aberta, aí cabe a uma série de outras coisas. Acho legal, acho legal. Eu converso com o pessoal da XP de vez em quando e eles falam assim com uma segurança muito grande que o ano que vem o Drugo está dentro de um cockpit, né? Agora, eu não sei se eles estão pensando na própria Aston Martin, o Alonso, de repente, ele está super animado, mas não consegue passar disso, e ele fala, então chega. Foi curioso, não vou dizer que é estranho, mas foi curiosa ontem a atitude do Alonso de falar, não, eu não vou lá passar o Stroll, eu não vou botar em risco os dois. Tal. Você sabe que a gente pensa em tudo, né? Por exemplo, será que esse cara, com tudo que ele gosta de guiar, né, de pilotar, será que ele não está pensando assim, porra, eu vou dirigir essa equipe o ano que vem, qualquer coisa assim, boto o Drogovic e o Stroll, qualquer coisa assim? Eu duvidaria, porque eu vejo muita gana dentro do olhar dele. Com certeza, essa tirada de pé é para deixar o chefão feliz com a situação, pelo menos ter um acréscimo de 6% no salário do ano que vem, é aquela coisa, é muito difícil falar, né? Mas eu vi, ele sabe que o que ele fala é reproduzido para a TV e para o mundo. Então, vão perguntar a ele. Mas eu vejo, né? A Débora tá falando, o Alonso é super bonzinho. Ele nunca foi, né? Então, não está sendo assim aquela situação. Ele tá num momento onde a equipe está tratando ele muito, muito bem. Eu acho que ele está merecendo, né, todas essas situações. Reconheceu que foi um fim de semana que não foi muito vantajoso. Então, vamos lá, vamos seguir. Daqui a pouco chega outros tipos de prova. A gente vai ter que ver numa prova como Montreal, por exemplo, que é uma retona, como é que esses carros vão se comportar. Então, é diferente. Mas é isso. Não está vivendo um momento muito bom, mas está pleiteando alguma situação. Aí escreveram aqui, o Drugo no lugar do Stroll. Esse, para mim, é zero chance. Não tem, assim... A não ser que um dia o Stroll vire para o pai e fale assim, pai, tô de saco cheio,
quero ser chefe de equipe aqui da equipe, quero fazer alguma coisa. Senão, enquanto o moleque quiser correr, não tem dúvida. não tem como fazer. Né? Não tem dúvida nenhuma. É impossível acontecer isso? Não é impossível, sei lá. Né? Mas não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Teve uma pessoa que falou aqui, e você, Rubinho, você não tem vontade de ajudar, que nem o Gil, que está voltando para a McLaren, que está fazendo, que tem todo o conhecimento? Eu até tenho, mas assim, eu vou te falar, hoje eu sou tão feliz correndo e fazendo minhas coisas e podendo ter a minha vida privada, toda assim. Então o Dudu precisava de mim. Eu tô aqui, graças a Deus eu consigo ter esse manuseio, sabe? Se entrar numa situação dessa, é muito difícil você voltar para o Brasil. É uma situação totalmente fora da curva para mim. Eu ainda sou muito, né? Por exemplo, esse convite das 12 horas de Monza aconteceu há 2 semanas atrás. Então não tem muito. Eu quero isso, eu quero continuar. E poder aceitar, né? Não, né? Se eu tivesse trabalhando para uma Ferrari, por exemplo, não teria como, né, fazer uma situação dessa. Então, enfim, é por aí. Olha, a Red Bull tem 98 vitórias. Ela vai completar 100. Depois do Canadá tem Áustria. Vai completar 100 na Áustria ou até lá, nessas 2 corridas, já tem gente ameaçando ela aí? Né? Olha, é difícil porque os caras da Red Bull estão trabalhando muito forte, o carro está funcionando muito, o carro anda na reta, o carro tem toda a aerodinâmica que sempre teve, né? A gente já falou isso. A Red Bull era um carro que fazia muita curva, mas não andava na reta. Hoje já tem os dois. Quando o cara abre aquela asa lá, você vê, passa 2 por vez, né? Então é uma situação bem, bem difícil. Ela não vai piorar, certeza absoluta. Quem vai ter que subir são os outros. E qualquer hora, pela classificação que nós vimos nessa última corrida, qualquer hora vai ter gente que vai impressionar na classificação. E durante os primeiros trechos da corrida, o primeiro terço da corrida, pode ser que ela mude o layout total. Mas hoje, como hoje, o Verstappen não precisa classificar na pole para ganhar a corrida. Rubinho, estou lembrando uma coisa agora. O Verstappen tem 40 vitórias, né? A próxima que ele ganhar, ele empata com o Senna. Eu estava em Monza, você estava correndo. Eu estava em Monza quando o Schumacher ganhou e o repórter perguntou para ele. Aliás, do lado dele estava o Ralf Schumacher e do outro, acho que o Mika. E perguntou para ele, te mexe com você saber que agora você tem o mesmo número de vitórias do Ayrton Senna, e você lembra, todo mundo que está aqui lembra, que foi um momento muito doido, que ele caiu a cabeça e não teve mais entrevista, ficou chorando, e o Ralf acariciando ele, o Mika acariciando ele e tal. Que o Schumacher sentiria isso é completamente diferente. Eu não sei o valor que... Falei. Eu não sei o quanto que o Verstappen dá de valor. Ele nunca falou dos heróis, né? São perguntas que eu não sei responder se ele tem algum herói na época antiga, assim, né? Então é difícil falar, Regi, mas não, eu não espero dele uma situação em que ele fale alguma coisa. Mas seria o máximo, né? Imagina ele dar uma pintadinha de amarelo no capacete, assim, e tal. Seria muito legal. Eu acho que ele não tem esse perfil. E depois outro. Eu perguntei porque tem que perguntar, mas o Schumacher corria, né? Correu junto com o Senna, né? Então é uma coisa completamente diferente. Olha, o Birrell falou aqui que ele deu uma entrevista sobre isso e foi super arrogante depois. Então provavelmente não teremos nenhuma situação dessa, ele não ficaria nem um pouco mais. E agora tem
toda essa ligação dele com o Piquet, né? Que é uma coisa natural aí, por causa da Kelly Piquet, não, né? Mas ele está sendo ele, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o sogro, da forma como, né, tem gente que adora como o Nelson age e tem gente que não gosta da forma como age. Isso é independente, mas não acredito que tem alguma coisa a ver, não. Tá todo mundo falando sogro não deixa, mas não acho que não tem nada a ver, não. Acho que o pessoal dele não tá. Tem uma pessoa perguntando aqui se o chassi do Dudu recuperou. Esse chassi, é novo, né? ele ficou bem danificado, mas o chassi do Dudu é o chassi que eu fui campeão no ano e eu fiquei com um novo. Então, esse chassi, ele deu uma dobrada boa, mas o Mau Mau e toda a equipe da Full Time estava tentando refazê-lo. E aí o que acontece? Você troca toda a parte que tem que serrar tubo e recolocar ele inteiro e depois colocar ele na mesa. A mesa, o que é? É as medidas, para saber se dá a medida para cá e para lá. Porque é uma situação assim. E aí agora eles estão nesse processo de saber como é que faz. Quanto custa um chassi desse? Você compra só os tubos, né? Eu não vou falar aqui para não dar muito isso. Às vezes tem situações de preço que a gente fala e pode estar um pouco mais para lá ou para cá. Mas é só o chassi, é só o tubo. Depois a montagem, tem muita coisa que recupera daquele carro batido, né? Não dava para recuperar o carro do Dudu lá em Tarumã, porque apesar de Tarumã ser né, a gente vê o público tão forte e tal, lá não tem condições de montagem, de box, de luz. Então, e os mecânicos teriam que ter varado a noite inteira e poderia ser que ia sair, ia cair uma roda. E não era culpa do mecânico, era culpa porque realmente ali não dava situações. Então, o Sérgio falou que vai olhar no Mercado Livre para ver quanto custa um chassi. Olha lá. Compra um. Que mais, hein, gente? O que a gente... Tem alguma coisa que vocês gostariam de saber de Mônaco? A gente tem que falar do segundo lugar. Eu queria que você falasse depois um pouquinho do Canadá, tá? Da pista. O Enzo andou demais. Né, chegou no pódio. A gente tem que falar que ele começou um ano numa equipe que todo mundo esperava um pouco mais e, puxa vida, estava sofrendo, bem como todos os companheiros. Enfim, e agora, né, foi uma prova boa. Ele teve um problema na sexta-feira que eu vi, que ele não saía do box, não saía. Quando saiu, marcou o quinto tempo. Então, deu para ver que era um fim de semana aceso. Então, eu fiquei muito feliz por ele. As pessoas estão trabalhando bastante para que ele tenha, assim, também um caminho trilhado para a Fórmula 1. Mas é aquilo, gente. Não tem jeito, tem que esperar para ver como é que vai ser. A gente só torce. Foi uma corridaça dele, porque a estratégia dele não era igual a dos caras que estavam mais rápidos lá atrás. E foi bem legal. Ele não teve ameaçado nunca a segunda colocação. E foi bem legal a corrida do Enzo. Bem legal. O pessoal está falando, fala dos nudes de Mônaco. Ó. Vocês tentar na televisão de falar do nudes, agora você se vira para falar do nudes de Mônaco aí. Eu não sei, longe de saber entender o que os caras veem ali de olhar por baixo, né? Mas eu sei que ali um bom engenheiro, você viu que os fotógrafos estavam ali, uns bom engenheiro ali, pode decifrar o quê, Rubinho? Muita coisa, muita coisa. E as fotos, como eu falei, tinha foto que de vez em quando eu ia para testar o carro em Fiorano. Aí eu falava assim, deixa eu ver um pouco de foto dos outros carros. Era impressionante o que você via. Você via foto de pedal. Só como é que esse cara entrou dentro desse carro para ver foto de pedal? Foto de pedal, o cara tem que botar a máquina dentro do banco e tirar lá como é que é. E era, então, com certeza,
né? Como que você faz, né, para a pessoa ter uma base assim? Se você tiver num lugar fixo, e você tirar uma foto de todos os carros na mesma posição, milimetricamente na mesma posição, você consegue decifrar altura de carro, você consegue decifrar medida de situações aerodinâmicas, você consegue decifrar uma série de coisas. Então, saludos ao Peru. Então, com certeza, aí, quando o carro levanta, ele não está nunca numa posição igual, mas você tem visualmente situações abertas ali para você que você não vê num dia a dia. Eu procurei prestar bastante atenção na Mercedes e na Red Bull, e você não tem tanta diferença, né? Claro que tem, mas são Tem regra, né? são Tem muita regra que precisa ser parecido, mas com certeza tem diferenças, né? Até porque, para que vocês saibam, tudo é fluxo de ar. Então, a asa, quando a asa está aqui, né? Vamos supor que essa aqui é a asa, e aqui, quando ela faz assim, essa é a hora que abre o DRS, mas essa é a asa, tá? E eu vou virar aqui para você ver. Essa asa, o que dá a pressão aerodinâmica não é este ar. Este ar aqui é só arrasto aerodinâmico. Esse ar aqui é o que joga o carro para baixo, como no caso do avião, joga ele para cima. Então, para você entender, esse aqui é o que joga. O embaixo é todo o fluxo do ar que você daí faz com que esse ar reverta para que em cima jogue para baixo. Se bem que o carro, o efeito solo, ele foi feito para ter a sucção lá no solo sem depender tanto do topo. Então é meio por aí. Falando nisso, eu acho que tanto que o carro asa ele aceita andar mais perto do outro, já está meio claro que isso. Já está claro que sim. E o fato, por isso eles tiraram a chicane lá. E eu acho que a corrida da Espanha, a gente tinha quantas vezes a corrida da Espanha foi um trenzinho. E essa corrida da Espanha foi muito boa. Foi, com certeza. Assim, as pessoas estão perguntando o que faria para melhorar o show. É difícil, mas vamos pensar, para quem lembra, a ultrapassagem do Hülkenberg em cima de quem que ele fez quando o Tsunoda estava saindo do box. Ele fez uma ultrapassagem dupla. Isso aí é parte do show que foi inventado anteriormente. Vou ser mais claro. O fato do cobertor não poder, o cobertor de pneus, não poder chegar à temperatura que chegava, faz com que as primeiras curvas o carro já não tenha a mesma aderência que tinha anteriormente. Porque você saía do box numa situação de aderência máxima comparada com aquela que você parou, porque já saía na temperatura. Agora não. Então, o Tsunoda, quando saiu, ele não podia usar a velocidade total de saída, porque ele não tem, né? O pneu estava um pouco mais frio. E mesmo estando quente, mesmo chegando a 80 graus. Mas quando você vai parar aquela coisa, vai ficar 60 e poucos. Demora uma curva ou duas para ele chegar no nível. E aí vem com emoção total, DRS, bababá, saiu de um, passou um por dentro e o outro por fora. Isso faz parte do show que eles estão armando para que seja cada vez melhor. Agora vai falar que funciona toda hora? É difícil falar. Tanto é que lá em Mônaco, quando choveu, aí vira show mesmo, né? Porque você vê que tem gente que anda, tem gente que não anda, tem carro que adapta, tem carro que não adapta, enfim, é uma situação. Uma pergunta rápida aqui da pessoa, que se tivesse tido a corrida de Imola, se a Mercedes poderia estar melhor ainda em Barcelona? Obviamente que sim, porque teria uma pista mais circuito permanente para testar, mas pode ser que não tivesse nada dando certo. E alguém falou aqui, não sei se com conhecimento de causa ou não, que o Verstappen já disse sim que o ídolo dele foi o Senna. Olá. Tá bom. Eu nunca ouvi, mas seria o máximo ele poder falar um pouco do Ayrton. Acho que ele vai falar para ti, assim, acho que não deveria, sei lá.
Enfim, ele vai bater É, muito recorde. Muito, muito, muito recorde. Esse vai ser um a mais. Mas é por aí. muito, mas tem uma coisa também que falaram aqui que eu concordo plenamente. Ele já falou, não sei se da boca para fora, que ele não se liga muito em números, né? É. Ele não está lá para isso e que a hora que ele se sentir cansado, ele chega, vai embora. É muito cedo para ele falar nisso, né? É, ele é muito jovem, né? Muito, muito jovem. Mas as dificuldades é que fazem a pessoa aparecer ou não aparecer. Às vezes a coisa. Porque tá um pouco. Às vezes fica fácil, né? Parece. Então precisa ver qual é a gana também de todas as situações. A gente está vendo um Hamilton, por exemplo, super humilde, falando, agradecendo a equipe, bababá, um cara que ganhou tudo e que agora está chegando em segundo e ficando feliz, ou chegando em quinto algum tempo atrás e ficando feliz. Então, esse cara está procurando a gana, mas ele está trabalhando para ganhar. Né? Quando ele falou que ele falaria hoje com o Toto Wolff, seguramente é uma reunião para mais de horas. Fala um pouco do Canadá, vamos lá. Canadá, Pista do Canadá. Canadá é uma prova que, primeiro, é um circuito de rua. Não é rua, rua, literalmente, mas é um trecho de estrada, de rua mesmo, que os carros passam. Então, é fechado para aquele momento. É um asfalto diferente e é uma prova que antigamente a gente tinha Hockenheim e Monza como pistas de altíssimas velocidades. E para isso precisava de uma aerodinâmica específica. E tinha carro que ia para Montreal com a aerodinâmica de Monza e tinha carro que não, que desenhava asas só para aquela prova. Porque a gente estava falando, Monza, por exemplo, de V10 eu cheguei a 378. No Canadá, chegava a 345, às vezes 350. Então, é outro tipo de aerodinâmica, entendeu? Muita reta, mas essencialmente muito difícil para os freios. Então, a gente tem carro que vai precisar andar muito bem. Por exemplo, uma McLaren, por aquilo que andou bem de velocidade, deve andar bem em Montreal, deve andar bem por tudo aquilo que fez agora nesses últimos tempos e também pelos conhecimentos que eles têm. Tem um carro com um balanço de pitch, né? O pitch é o movimento do quanto você passa de peso para frente e para trás. Com certeza é uma prova que necessita de velocidade, mas mais ainda, freio. Aí você fala assim, a Red Bull é completamente robusta no freio? Não. Eles têm algum problema de pedal descendo, já teve algumas situações dessas. Então, a gente pode ver uma outra equipe ganhar em Montreal. É uma prova que ela traz novidades, digamos assim. Ela não faz... Você não fala assim, o cara andou tão bem em Montreal, ganha o campeonato. Não, é uma prova extra, uma prova diferente, com pouquíssima aderência, muita reta e muito projetada para o freio. Foi o seu segundo pódio, e com o segundo lugar, né? Tinha sido de Aida lá no Pacífico, no terceiro, Isso aí. segundo pódio. E foi quase, se eu não me engano, a primeira vitória do Hamilton também. Então, e foi a primeira vitória do Alesi, quando eu ganhei, quando eu cheguei em segundo. Primeira e única. Foi ele que ganhou em Montreal. E eu e o Irvine, que era meu companheiro de provas de equipe, fomos segundo e terceiro. Montreal sempre foi o máximo. Eu adoro a cidade. Era uma cidade muito, muito amigável, né? Como você sabe, Regi. Tem aquela rua onde todos os pilotos vão naqueles restaurantes. Rua Pio. Isso era maravilhoso. Todo ano o cara dava um prato para fazer uma pintura. E tem lá um monte de prato de piloto. Era realmente sensacional. Uma cidade linda, às vezes um pouco fria, até no momento em que a gente ainda vai lá. Mas aquelas diversões eram sensacionais de pesca naquele lago atrás, ou dos barquinhos que faziam competição. Eu gosto bastante de Montreal. É uma prova e tanto.
eu vou falar uma coisa que já é repetição também, mas quando as pessoas me pedem assim, 2 GPs para eu visitar. O cara vai passear e aproveitar para ver corrida. É Montreal e Austrália, e Melbourne. É, São as duas, o são máximo. duas provas que eu voltaria com maior, assim, sem pensar. Adoro, adoro. Se bem que eu vou te falar, uma prova que eu achava longe pra caramba, que eu achava no meu começo de Fórmula 1, eu não gostava tanto, mas que depois eu adorei a cidade, sinto falta, é Japão. Japão, eu, é assim, nossa, passear naquele meio de, né, tão diferente, é tão, nossa, eu Eu, adorava. eu não gosto muito, não gosto Olha muito. lá, Nem é muito de gosto, né? Tóquio, Mas, Tóquio nem de Suzuka. Mas eu surpreendo as pessoas quando eu falo isso, porque a maioria gosta. é, pois é. É isso, Regi, eu Então é acho que a isso. gente cobriu um pouco de tudo. É, vou voltar pro, pro hospital junto com o Dudu. Mais uma vez, para quem chegou agora, muito obrigado por todo o carinho, é sempre muito bom. A gente, eu sempre fui muito privado, sabe? Eu nunca gostei muito de falar da minha vida. Ô, Dino! Sei arrivato, amigo meu. Eu sempre fiquei muito quieto em relação a isso, porque eu queria privar meus filhos também. Mas hoje é uma vida, né, que as Eles são pessoas também, né, pô? e as pessoas descobrem de um jeito ou de outro. Então, eu tenho. Não faço muita coisa, mas mostro. Hoje eu saí correndo do hospital para ir gravar o Acelerados, para voltar para cá, né? Eu falei, você falou, dá uma descansada, amigo. Eu falei, eu tô testando. Aliás, ó, para quem gosta do Acelerados, hoje eu testei uma Turbo S, amigão. Vocês vão cair para trás do tempo que virou esse tempo no Acelerados. Hoje estava e a pista estava maravilhosa, assim, então foi sensacional. Cara, eu não acreditei quando você falou que chegou, que tu pegou o Dudu na cirurgia e ainda tinha acelerado. Você foi de helicóptero. Não, eu vou contar uma, o Dudu vai me matar, mas o Dudu voltou, ele falou até, filma. Pai, quando eu voltar, você filma. Se eu estiver falando besteira, você filma. Eu fiz um monte de filme. Mas e o bicho não parava de falar, meu. Eram 2 horas da manhã e o cara não parava de falar. Ele falava, pai, e não sei o que, queria falar de corrida e falava que estava doendo e falava, meu pai do céu. Eu, Dudu, vamos dormir. Ele falou, não tô com sono não. Eu falei, então vamos ligar a televisão aqui, ó. Band Esportes está passando Fórmula 3, Fórmula 2, você se diverte aí, meu irmão, porque eu preciso dar uma dormidinha. Você só me chama se for fazer xixi. É. Amanhã ele não vai estar lá mais, mas tem NBA amanhã. Aí vai até tarde. Mas Não, você vai estar na Itália também, se né? Deus quiser, amanhã ele já está de volta. Também na Stock Car, né? E boa sorte agora na corrida que você vai fazer na Itália. Para quem não viu, vai fazer uma corrida lá, 12 horas. É Monza? É Monza. Eu, o Menossi e o Vina Neves vamos fazer um trio ali num 992, num Porsche, numa categoria GT3 com muitos carros, com são duas provas de 6 horas, que na verdade é uma só de 12, mas que ela tem parque fechado, tal, mas corre 6 horas no Sábado, sábado e 6 horas no domingo. 6 horas no domingo. Tá bom. E boa sorte também daqui a uma semaninha, né? Cascavel, campeonato que tem o Thiago na frente, 99, o Gabriel Casagrande, 97, e você, 79, César Ramos, 77, Ricardo Maurício, 73. Cara, como está esse campeonato? Que É isso bom. aí. Tomara que seja assim até o final. Tomara, porque eu vou te falar, o Thiago tá muito forte, então tem que, bem como o Gabriel, sempre muito forte, temos que ficar ficar de olho ali, fazer funcionar, porque a gente, assim, ganhar a segunda prova é sempre muito, muito bom. Ganhar provas é muito bom, mas foi perante estratégia, não foi simplesmente por velocidade. Então, vamos fazer vingar, mas foi maravilhoso poder ganhar lá em Tarumã. Tá bom? Valeu. Dá Tchau, aquele, gente. dá aquele Obrigado record, aquela salvada aí.
E dá um beijo no Dudu. Dou um beijo, sim. Eu mando stories mais tarde, eu lá com o Dudu. Tá bom. Beijão, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, boa semana.